Olá, Pedro, tudo bem? Aqui é a educadora Janaína. Bom, Pedro, essa semana, no caso hoje, você não vai conseguir ver o meu vídeo pela minha imagem, tá? Então não vai aparecer a minha imagem, certo? Vai ter algumas vezes que as aulas que eu vou aplicar vai ser assim, só o slide mesmo, tá bom? Houve aqui um imprevisto no meu computador e aí, de fato, não tem como eu estar gravando só ali mostrando a minha imagem. Então, nessa semana, você vai ter que prestar atenção mesmo nos slides e a minha voz, certo? Bom, Pedro, essa semana nós vamos iniciar uma nova disciplina que se chama Segurança Pública. Nós vamos ter somente 2 aulas dessa disciplina. Nessa semana, eu vou estar passando a aula do Sistema Público de Segurança no Brasil e na semana que vem, vou estar aplicando a última aula, seguido da avaliação. Então, na semana que vem, você vai estar aí tendo uma aula e também já vou encaminhar para você a avaliação. Lembrando que semanalmente eu estou passando tanto a aula quanto uma atividade para você ser realizada, porque vai computar a sua presença, de que de fato você está fazendo as atividades, tá? Eu estou aguardando a avaliação sua da semana passada, que é a avaliação da final da disciplina anterior, certo? E nessa disciplina nós vamos também ter uma atividade, então fique atento. Bom, o objetivo então dessa aula, Pedro, é apresentar como o nosso sistema de segurança no Brasil ele trabalha, de que forma, para manter os cidadãos em segurança, certo? Bom, aqui no nosso país, para que a gente tenha segurança, nós temos aí o policiamento, né? Então, o próprio policiamento é uma forma de conter a segurança da nossa comunidade, da nossa sociedade, certo? Mas também, além da polícia, nós temos os centros prisionais, que é onde, né, são ali presas pessoas que cometem algum tipo de crime. Então, por conta que a pessoa, de repente, não fez de acordo com a lei, né? Ela acaba sendo presa. Então, ali são centros de prisionais de reabilitação. Então, é um centro de reabilitação, certo? E nós temos também um conjunto de leis, que as próprias leis, elas fazem com que os comportamentos criminosos elas sejam repelidos. A aplicação dessas leis, que faz com que todos estejam sujeitos a ela e protegidos. Então, ó, existe o policiamento, centros prisionais e de reabilitação, 2, conjunto de leis que busca reprimir os comportamentos criminosos, 3, e a aplicação dessas leis. São 4 tipos de estruturas que garantem a nossa segurança, certo? E aí nós temos o policiamento, né? Quando os níveis de criminalidade sobem muito, é sinal que essas 4 estruturas que foi citada, elas não estão sendo eficientes. Então, isso gera perdas de vida humanas e também prejuízo financeiro para o Estado. Então, a qualidade de vida de uma pessoa, ela depende muito do quanto ela pode se sentir segura dentro do seu meio social. Então, depende de quanto a justiça ela está usando esses 4 mecanismos que eu acabei de citar, que é o policiamento, os centros de prisão de reabilitação, conjunto de leis e aplicação dessas leis. Se está acontecendo, mesmo com essas 4 estruturas, problemas na segurança nossa, então quer dizer que algum desses 4 estruturas estão ruins. E de fato, sim, Pedro. Que nem, por exemplo, o sistema prisional, as pessoas, a intenção das pessoas quando elas cometem algum crime e vai presa, a intenção do sistema prisional, ela até mesmo diz, é sistema prisional de reabilitação, é para recuperar esse indivíduo, para ele voltar a conviver na sociedade. Mas a gente não vê isso, né? Geralmente numa prisão, o que a gente vê? Superlotação, olha essa imagem aí do lado. Então, isso tudo aí acaba trazendo mais problema ainda, até porque a cadeia superlotada é um grande risco para a sociedade, porque é uma verdadeira escola do crime. Ali eles aprendem mais ainda a viver de crime. Então, a pessoa que sai depois de um sistema prisional, ela, muitas das vezes, ela acaba sendo pior do que entrou,
porque olha a tratativa, a forma como é. E era para ser um centro de reabilitação, não um centro de deixar as pessoas piores. E outro problema que ocorre muito também é o policiamento. Acontece que muitos policiais, Pedro, às vezes, eles usam muito de abuso da autoridade. Quantas vezes a gente liga o jornal e a gente vê algum tipo de situação em que policial ou algum outro tipo de estrutura, seja ela guarda municipal, ou polícia militar, polícia civil, que fez uso da sua violência para poder conter um cidadão ou para conter, de repente, uma pessoa meliante, mas que estava desarmada e acaba matando essa pessoa, né? E aí acaba usando do poder dele, da autoridade dele, para poder ter esse comportamento violento. E muitos, às vezes, justificam a baixa remuneração, porque, de fato, você trabalhar como polícia, você tem risco de vida, né? A todo momento, você ser um policial. E por eles terem remuneração baixa, às vezes eles vão, por exemplo, num local lá, porque é tráfico de drogas, tem contrabando, aí uma pessoa acaba dando um facilite para eles. Que o que é um facilite? Dá um dinheirinho. Ó, eu te dou tanto se você não falar, não fechar isso daqui, esse ponto de droga, ou não aplicar essa multa. Então, acabaram sendo subordinados e eles acabam caindo nisso também. E aí a gente tem mais uma estrutura nossa decadente. Então, além do sistema prisional, o próprio policiamento. Então, é complicado, né? Mas o que a gente precisa entender, por fim, aqui, que eu quero falar? As crianças, elas são educadas pela sociedade e muito do que elas se tornam quando adultas depende da qualidade da educação que recebe. Então, por isso que o Estado ele deve garantir eficiência da aplicação das leis de proteção e de contenção de crimes, para que uma criança, depois de adulta, ela não vire um criminoso, né? Porque desde pequena ela vai ser ensinada a fazer as coisas certas. Então, o Estado tudo tem que garantir a proteção e também a educação, né, das pessoas. Mas quando o Estado não faz isso, cabe nós, como família, como indivíduos, correr atrás, né? Porque as atitudes são individuais, não tem como a gente colocar tudo também na carteira do Estado, né? Cada um tem a sua escolha, faz a sua escolha, né? Porque eu nasci numa sociedade assim, fui criada assim, que eu preciso ser como ela. Mas a gente precisa ter força de vontade para mudar, ter uma atitude melhor, certo? E aí, Pedro, para terminar, eu vou abrir aqui sobre a atividade sua dessa aula. É a seguinte, você vai responder para mim, Pedro. Vou até corrigir aqui, são 4. Ó, o Estado deve proporcionar aos seus cidadãos proteção. Sendo assim, nós falamos, né, que o Estado ele precisa proporcionar aos nossos cidadãos proteção. Sendo assim, quais as 4 estruturas citadas na aula que garantem esta segurança? Eu acho que foi umas 5 vezes aí, hein? Quais o nome dessas 4 estruturas? Nós vemos ali no slide. Quais essas 4 estruturas? E 2 dessas estruturas eu falei a falha dessas 2, o problema que tem trazido para que a gente não tenhamos mais dificuldade de ter segurança. E aí você responde, então, Pedro, no seu caderno e me envia, tá? Me envia aí pelo grupo, certo? Então é isso para a aula de hoje. Como eu disse, está sem minha imagem, mas você tem que prestar atenção na minha voz dessa vez, tá ok? E é isso, então. Qualquer dúvida, vou estar à disposição no WhatsApp e nos vemos, então, até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau.